A maioria das pessoas acredita que parou de ouvir a voz de Deus por causa de algo grande. Um erro grave, um pecado evidente, uma queda visível. Mas quase nunca é assim. O afastamento real acontece de forma silenciosa, sutil, progressiva. Ninguém acorda um dia e decide não ouvir mais Deus. O que acontece é que, aos poucos, a alma vai se acostumando ao ruído, à pressa, às exigências externas, e aquilo que antes era claro passa a parecer distante. O mais perigoso não é o barulho de fora, é o barulho que se instala por dentro. Pensamentos acelerados, emoções não tratadas, expectativas acumuladas, medos ignorados. Tudo isso vai ocupando o espaço onde a voz de Deus costumava ecoar. E quando a pessoa percebe, já não sabe mais distinguir se Deus está falando ou se é apenas a própria mente tentando preencher o silêncio. Existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Deus nunca deixou de falar. Nunca. A pergunta real não é se ele continua falando, mas se o coração continua disponível para ouvir. A escuta espiritual não se perde de uma vez. Ela se desgasta, e esse desgaste acontece por hábitos aparentemente normais, aceitos, até elogiados. Ouvir a voz de Deus sempre esteve ligado à sensibilidade interior, não à religiosidade, não à quantidade de atividades espirituais. Sensibilidade é diferente de informação. É possível saber muito sobre Deus e ainda assim não reconhecer quando Ele fala. Porque a voz de Deus não compete com o ego, com a ansiedade ou com a pressa. Ela se revela no ambiente da rendição. O primeiro grande bloqueio surge quando a vida interior é negligenciada. Muitas pessoas cuidam da aparência espiritual, mas abandonam o coração. Vivem reagindo ao que acontece fora, sem nunca parar para perceber o que acontece dentro. Deus fala no interior. Se o interior está abandonado, a voz não encontra espaço para ser discernida. Quando alguém perde o hábito de se observar, de refletir, de perceber suas próprias motivações, passa a viver no automático. E uma vida automática não escuta. Ela apenas responde a estímulos. Deus não fala para o automático. Ele fala para quem está presente por dentro. Outro hábito silencioso que bloqueia a escuta é o excesso de ruído mental. A mente moderna raramente descansa. Está sempre processando algo, comparando, analisando, antecipando. Mesmo em momentos de oração, o corpo está presente, mas a mente está longe. E onde a atenção não repousa, a voz de Deus não é reconhecida. Muitos acreditam que ouvir Deus é ter pensamentos elevados ou experiências emocionais intensas. Mas, na maior parte das vezes, a voz de Deus não vem como um impacto emocional, ela vem como clareza, como ajuste interno, como uma convicção tranquila que não precisa se provar. Quando alguém espera algo espetacular o tempo todo, ignora o simples, e é no simples que Deus costuma falar. Outro bloqueio profundo surge quando a pessoa vive presa ao passado, culpa não tratada, erros antigos que continuam definindo a identidade, arrependimentos que nunca se transformaram em restauração. Deus fala no presente, quando alguém permanece emocionalmente preso ao que já passou, interpreta tudo através de filtros distorcidos. A voz de Deus começa a soar como acusação, quando na verdade é direção. O passado não redimido cria ruído espiritual. Não porque Deus não perdoou, mas porque a pessoa ainda não se perdoou. E uma alma que vive se defendendo da própria culpa não consegue escutar com clareza. Há também o hábito de racionalizar tudo. Questionar é saudável. Mas exigir compreender tudo antes de obedecer é um bloqueio. Deus não explica tudo antes de conduzir. Muitas vezes, Ele direciona para depois revelar. Quando a razão se torna uma barreira, a escuta se torna seletiva, a pessoa só aceita aquilo que consegue controlar. Outro hábito comum é buscar validação externa antes de buscar direção divina.
Quando a identidade depende da aprovação dos outros, a voz de Deus perde prioridade. A pessoa começa a ouvir mais o que agrada do que o que transforma. E a voz de Deus nem sempre confirma expectativas sociais. Muitas vezes ela confronta. Existe também a confusão entre fé e conforto. Deus não fala apenas para tranquilizar. Ele fala para alinhar. Algumas direções geram desconforto inicial porque exigem mudança. Quem rejeita qualquer incômodo, rejeita também a parte da voz de Deus, que conduz ao crescimento. Transformação quase sempre começa com desconforto. Outro bloqueio sério é a superficialidade espiritual. Conhecer versículos, conceitos e discursos não é intimidade. É possível falar muito sobre Deus e ouvir pouco de Deus. A intimidade não se constrói em momentos isolados, mas na constância do cotidiano. Deus fala mais na rotina do que em eventos pontuais. A ausência de silêncio é outro fator decisivo. Silêncio não é ausência de som, é presença de atenção. Mesmo em ambientes barulhentos, é possível cultivar silêncio interior. Quando a alma nunca desacelera, perde a capacidade de discernir. Deus não compete com o barulho, ele espera o aquietar. Existe também o hábito de negociar obediência. A pessoa escuta, entende, mas adia. Com o tempo, esse adiamento enfraquece a percepção espiritual. A consciência vai se ajustando à desobediência. Não porque Deus deixou de falar, mas porque a resposta deixou de acontecer. A escuta se fortalece quando a obediência se torna prática, não teoria. Outro ponto delicado é a soberba espiritual silenciosa. Não se manifesta em arrogância explícita, mas na resistência à correção. A pessoa acredita que já sabe o suficiente. Deus fala com quem reconhece que ainda está em processo. Humildade não é se diminuir, é se manter ensinável. Há também o hábito de espiritualizar decisões emocionais. Atribuir a Deus escolhas que nascem do medo, da carência ou do desejo não tratado cria confusão. Com o tempo, a pessoa já não distingue o que é direção divina e o que é impulso interno. Discernimento exige honestidade consigo mesmo. A pressa é outro inimigo da escuta. Deus não se move no ritmo da ansiedade humana. Quem vive apressado interpreta silêncio como abandono. Mas muitas vezes o silêncio é o próprio convite à maturidade. Nem toda resposta vem imediatamente. Algumas vêm quando o coração está pronto para sustentar. Outro bloqueio comum é a falta de compromisso com a verdade. Meias verdades internas criam ruído. Quando alguém não é honesto consigo mesmo, dificilmente será sensível à verdade que Deus revela. A voz de Deus sempre conduz à verdade, mesmo quando ela confronta. A negligência com o caráter também interfere. Deus não separa espiritualidade de vida prática. Integridade, ética e coerência fazem parte da escuta. Não existe intimidade com Deus sem alinhamento de vida. Outro hábito perigoso é buscar experiências espirituais sem transformação. Sensações sem mudança geram ilusão. Deus não fala apenas para emocionar, mas para transformar. Quando a busca é apenas por sentir algo, a escuta se torna rasa. A autossuficiência também bloqueia. Quando alguém acredita que consegue conduzir a própria vida sem dependência, a escuta se torna opcional. Deus fala com quem reconhece que precisa ser guiado. A comparação espiritual é outro ruído constante. Olhar para a jornada dos outros gera frustração ou orgulho. Deus fala de forma pessoal. Comparação cria expectativas irreais e impede a escuta individual. A falta de perseverança também pesa. Muitos começam bem, mas desistem da constância. A escuta se aprofunda com o tempo. Não é imediata. Quem abandona o processo cedo demais perde maturidade espiritual. Deus costuma começar pelos pequenos ajustes. Quem despreza o simples perde acesso ao profundo. Fidelidade no pouco amplia.
A percepção espiritual, a resistência ao arrependimento genuíno também bloqueia. Arrependimento não é culpa, é mudança de direção. Sem isso, a escuta fica comprometida. Ouvir a voz de Deus não é um mistério inacessível. É uma construção diária, um relacionamento vivo, um caminho de maturidade. Deus continua falando, Ele nunca parou. A questão sempre foi o quanto estamos dispostos a ajustar hábitos, silenciar ruídos e responder com obediência. A voz de Deus não confunde, ela clareia, ela não oprime, ela direciona. Quando o coração se alinha, a escuta se restaura, não por esforço humano, mas por rendição consciente. O caminho de volta começa com honestidade, reconhecer ruídos, ajustar prioridades, reaprender a silenciar, obedecer no básico, cultivar constância. É nesse ambiente que a voz de Deus volta a ser clara. Deus não está distante, Ele nunca esteve. A distância sempre foi criada por hábitos desalinhados. Quando esses hábitos são tratados, a intimidade é restaurada. E onde há intimidade, há escuta. Onde há escuta, há direção. Onde há direção, a vida espiritual viva, madura e saudável.